Olá, eu sou a professora Bruna Raquel e vamos resolver uma atividade do livro Panoramas. Vamos fazer a resolução das atividades das páginas 158 e 159. Então, na primeira questão diz: os professores de uma escola utilizaram cerca de 300 copos plásticos por semana. Utilizavam cerca de 300 copos plásticos por semana. Com o objetivo de reduzir essa quantidade, foi lançada a campanha Adote uma Caneca, que obteve como resultado a redução de 2/5 desse consumo total de copos. Quantos copos aproximadamente foram economizados nessa escola por semana? Então, nessa questão, nós temos a fração de uma quantidade, né? Nós temos aqui o total de 300 copos que eram utilizados, né, toda semana nesta escola pelos professores. E com a campanha foi reduzido de 2/5 desse total. Então, nós queremos saber, não é, o quanto que é 2/5 de 300. Então, qual é a quantidade que representa 2/5 de 300? Então, como nós já vimos, fração de quantidade é quando nós temos o total conhecido, nós queremos duas partes de um total de 5 partes que essa quantidade foi dividida. Costumo falar assim. Então, quer dizer que os 300 copos serão divididos em 5 partes. Certo? Que a gente vai ter como resultado 60. Isso quer dizer que eu consegui montar 5 grupos com 60 copos. Então, nós vamos ter 60 copos, 60 copos, 60 copos, 60 e 60. Então, esses 300, eles foram divididos em 5 grupos, né? Porque eu quero dois desses 5 grupos. Dessa forma, nós temos, então, 5 vezes 60, que é 300, mas nós não queremos todos os 5 grupos, nós queremos apenas 2 desses grupos, que é para indicar a quantidade que foi reduzida. Então, é como se tivesse dividido em 5 partes, né, essa quantidade, e dessas 5 partes de 60, foi reduzido 2 dessas. Tá bom? Então, se uma parte é 60, 2 dessas partes, que é 2 vezes 60, nos dará a resposta de 120 copos, certo? Então, a pergunta: quantos copos aproximadamente foram economizados? Então, você vai escrever que foram economizados 120 copos. Ok? Então, essa foi a primeira questão. A gente vai agora para a segunda. A segunda diz o seguinte: você sabia que férias é um direito constitucional do trabalhador brasileiro? A cada período de 12 meses de trabalho, o trabalhador adquire o direito a 30 dias de férias remuneradas. O empregador, além das férias, deve pagar um adicional que corresponde a 1/3 do salário do trabalhador. Considere um trabalhador com um salário mensal de R$ 1.935. Qual é o valor do adicional que o empregador deve pagar nas férias? Então, nas férias, né, como foi mencionado, o contratado, né, o empregado, ele deve receber a terça parte do salário dele. Então, nós temos aqui o salário de 1.935, devemos pegar a terça parte. Então, você, né, como que você vai proceder nessa questão? Então, nós temos que tomar a terça parte de R$ 1.935, que é o total do salário desse empregado. A terça parte disso, certo? É fazer como nós fizemos anteriormente, pegar 1.935, dividir em 3 partes, né? É como se a gente estivesse pegando aqui o salário dividido em 3, que nós vamos encontrar o seguinte valor. Então, vamos lá dividir comigo, ó. Relembrar a divisãozinha com o divisor, com o algarismo. Então, 19 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, sobra 1. Baixo 3. 13 para 3 dá 4.
12, sobra 1. Baixo 5 e 15 para 3 é 5, porque 5 vezes 3 é 15. Temos aqui uma divisão exata. Então, quer dizer que dividindo o salário em 3 partes, cada parte equivale a 645. Então, na hora de receber 1/3 do salário nas férias, o trabalhador, ele vai receber uma parte equivalente a 645, certo? Então, 1/3 de 1935 é a mesma coisa que pegar uma dessas partes, né? Que é 1645, e multiplicar por 1, porque nós só queremos uma parte. Então, a gente vai ter como resposta R$ 645 vai ser o valor que esse empregado vai receber do seu empregador. Na questão 3, pede para utilizarmos a calculadora e responder as questões a seguir. Porém, para exercitar cálculo manual, nós vamos fazer mesmo o cálculo no papel, tá certo? Então, vamos lá. Na letra A, pede: como uma hora tem 60 minutos, quantos minutos há em 3/4 de hora? Então, vamos lá, gente. Nós temos que uma hora ela tem 60 minutos, como nós já sabemos. Precisamos determinar quantos minutos vai ter em 3/4 de hora. 3/4 de hora é pegar o tempo de hora, no caso, melhor em minutos, né? Porque a pergunta é em minutos. Vamos pegar essa hora que é 60 minutos e vamos dividir em 4 partes. Dessas 4 partes, nós queremos 3 dessas partes. Então, como é que funciona? Vou fazer aqui, ó, terceira questão, letra A. 3/4 de uma hora é 3/4 de 60 minutos. E como é que a gente calcula? Eu vou pegar 60, dividir em 4 partes. Essa divisão aqui, como já faço bastante o cálculo, já tenho mentalmente que é 15 minutos, certo? 60 dividido para 4 é 15. Isso quer dizer que cada parte é 15, tá bom? Quantas dessas nós queremos? Nós queremos 3. Então, vamos pegar o resultado 15, multiplicar por 3 e teremos, então, a resposta de 45 minutos. Então, quer dizer que 3/4 de 60 minutos é 45 minutos, não é? Então, essa é a nossa resposta. Na letra B, diz o seguinte: quantos alunos correspondem a 3/7 de uma escola com 392 alunos? Então, perceba que nessa letra B, nós estamos afirmando que o total nessa escola é 392 alunos. Então, 392 é o total de alunos, ok? Quando nós queremos 3/7 dessa quantidade, então, queremos saber qual é o valor de 3/7 de 392. O que nós vamos fazer? Pegar 392, dividir em 7 partes, que 392 dividido para 7 é igual a 56. Tá, vou arrumar aqui. É igual a 56. E esse 56, ele tá me dizendo que é uma parte das 7, que é 56. Logo, pego esse 56, multiplico por 3, porque nós não queremos só uma parte das 7, nós queremos 3. E multiplicando 56 por 3, é o mesmo que 168. Então, quer dizer que 3/7 de 392 representam, né, a quantidade de alunos nessa escola. Na letra C, pergunta: quantos dias correspondem a 2/5 de um ano de 365 dias? Então, 365 dias é o total.
Queremos saber 2/5 de 365. É o mesmo que pegar 365 e dividir em 5 partes. E cada parte vai dar um valor de 73. Como nós queremos duas partes, pega 73, multiplica por 2, que nós vamos ter 146, certo? Então, quer dizer que 2/5 de um ano de 365 dias é o mesmo que 146 dias. Na letra D, pergunta, com 1 litro, né? Olha só, como 1 litro ele tem 1000 ml, quantos mililitros existem em 8/25 de 1 litro? Então, vamos lá. Queremos saber quanto que equivale 8/25 de 1000 ml, que é mililitro, certo? Então, veja só, a gente vai pegar 1000, dividir em 25 partes, que nós vamos ter o valor 40, e dessas 25 partes, nós vamos tomar 8. Então, pega 40, que é o tamanho de uma parte, multiplica por 8, e nós vamos ter 320 mililitros, certo? Na quarta questão, nós temos uma tirinha, certo? E vamos observar e fazer a leitura da tirinha. Então, esse rapazinho aqui, ele chega falando, ó, vocês estão convidados para assistir a um filme amanhã na minha casa. E aí ela diz, que ótimo, Arthurzinho. Que horas podemos chegar, né, na casa dele? A primeira sessão começa às 13 horas. E não se esqueçam, estudante com carteira paga meia. Certo? Então, o que acontece? Nessa situação aqui, é falado do pagamento de meia entrada para assistir um filme no cinema. E essa carteira é usada, a carteirinha de estudante, né? Que dá esse privilégio aos estudantes. E provavelmente você pode conhecer a respeito ou não. Então, se você já conhece, isso é muito bom, você pode pesquisar mais ao respeito. E quem não conhece, é importante você pesquisar sobre o que se trata esse meio pagamento utilizando a carteirinha de estudante, tá? Então, na letra B, pergunta, que fração do valor da entrada as crianças com carteira de estudante vão pagar para assistir ao filme? Né? Tá claro que é uma tirinha, é uma brincadeira que ele tá fazendo, mas foi dito aí por ele que paga só metade, né? Então, 1/2. Na letra C, quantos reais cada criança vai pagar com a carteira de estudante para assistir ao filme se Arthurzinho cobrar 12 reais pela entrada? Então, gente, se ele cobrar 12 reais pela entrada, né, vai ser pago 6 reais, porque vai ser metade. E se ele cobrar 8 reais, vai ser pago 4 reais, porque metade de 8 é 4, tá bom? Então, essa questão é uma questão bem interessante para a gente refletir a respeito de algumas situações da nossa vida que envolvem fração. Na quinta questão, na página 159, nós temos a Clarice, que a Clarice, ela fala, para cada parte de tinta vermelha da mistura, utilizo 2 partes de tinta amarela. Para obter certa tonalidade de tinta, Clarice mistura tintas vermelhas e amarela, como nós vimos. Observe, né, o que ela falou, novamente, caso você não tenha entendido. Na letra A, observe as frações do quadro e identifique aquela que representa a razão entre a parte de tinta vermelha e a quantidade total de tinta obtida na mistura. Então, vamos lá. Observe que ela utiliza uma parte de tinta vermelha e 2 partes de tinta amarela. No total, ela utilizou 3 partes. Como nós queremos a razão entre a tinta vermelha e a quantidade total, qual é a que vai dar certo? É 1 para 2, 3 para 2, 2 para 3, 1 para 3 ou 3 para 5? Então, a que relaciona exatamente uma parte para um total de 3 é a fração 1/3.
segundo pontinho, a parte de tinta amarela e a quantidade total de tinta obtida. Então, quantas partes amarelas foram utilizadas? Foram utilizadas 2 partes amarelas. Então, vai ser 2 partes para um total de 3. Isso nos dá a fração 2/3. E o último pontinho da letra A pergunta a parte de tinta vermelha e a parte de tinta amarela usada na mistura. Então, nós queremos a razão entre a quantidade de tinta vermelha e a parte de tinta amarela. Então, foi 1 vermelha para 2 amarela. É o mesmo que 1 para 2. Dessa forma, nós temos, então, que a parte de tinta vermelha e a parte de tinta amarela é o mesmo que 1 para 2. Na letra B, nós temos quantos litros de tinta vermelha e de tinta amarela são necessários para obter 30 litros de tinta? Então, vamos ver que o total utilizado é 30 litros, certo? Então, nós temos aqui um total de 30 litros, né? Lembra que era a quantidade que foi dividido, as partes da mistura eram 3. Então, nós queremos aqui entender quanto é uma parte, né, dessa mistura, que vai ter o total de 10 litros, certo? 1/3 de 30 é igual a 10 litros. Tá perguntando quantos litros de tinta vermelha, foi falado a Clarice falou que usou uma parte de tinta vermelha. Se ela usou 1/3 de 30 litros na cor vermelha, isso quer dizer que ela usou a quantidade de 10 litros de tinta vermelha. Para a tinta amarela, foi dito daqui, ela usa 2 partes, né? Então, 2/3 do total é o mesmo que 2 vezes 10, porque uma parte é 10, então 2 partes vão ser 20 litros. Então, vai ser usado 10 litros de tinta vermelha e 20 litros de tinta amarela. Então, podemos verificar. Na letra C, nós temos, caso Clarice utilize 8 litros de tinta amarela na mistura, quantos litros de tinta vermelha ela deverá utilizar? Bem, lembramos que ela utilizava 2 partes, né, de tinta amarela. Então, quer dizer que 2/3 equivalem a 8 litros. Agora, é diferente. Nós não temos o total. Nós temos a quantidade correspondendo à quantidade amarela de tinta. Então, 2/3 equivale a 8. Isso quer dizer que essas 2 partes são 8 litros. Então, agora a gente vai dividir 8 para 2. Olha, a gente vai botar a resposta. Então, a gente divide 8 para 2, né? Porque eram 2 partes de tinta amarela que nos rendeu 8 litros. Então, quer dizer que cada uma dessas partes é 4 litros. A pergunta é, qual vai ser a quantidade de tinta vermelha? Bem, era sempre 2 partes de um total de 3 de tinta amarela e o restante, né, era de tinta vermelha. O que falta para o integro é 1/3. Então, 1/3 será 4 litros, tá bom? Porque a gente descobriu que esses 8 litros que vieram de 2 partes é exatamente o valor de uma parte. Então, quer dizer que a tinta vermelha será 4 litros e a tinta amarela 8 litros, tá bom? Se você quiser mais a fundo, você pode ver que o total de líquido na mistura, né, é 12 litros, tá bom? Esse 12 litros é o total de líquido, juntando a quantidade amarela com a quantidade vermelha. Na 6ª questão, nós temos: Maria organizou alguns gibis da sua coleção em uma prateleira e doou outros à biblioteca municipal. Para cada 3 gibis que colocou na prateleira, Maria separou 5 gibis para doação. Que fração do total de gibis da coleção
Maria organizou na prateleira? Então, vamos lá, gente. Nós temos que ela pegava sempre 3 gibis que colocava na prateleira, separava, então, 5 para doação. Então, para cada 3, ela separava 5. Então, nós queremos saber que fração do total de gibis da coleção Maria organizou na prateleira. Então, na prateleira, ela colocava sempre 3, certo? E eu quero essa comparação em relação ao total. Ela pegava 3, colocava na prateleira e guardava 5 para doar. Isso, né, nos leva a entender que o total eram 8 gibis e eu quero a fração do total de gibis que ela coloca na prateleira. Então, eram 3 para 8. O total, 8, e o que ela colocava na prateleira era 3. Então, ela pegava 8 gibis, desses 8, colocava 3 na prateleira e 5 doava. Na letra B, nós temos, escreva uma fração para representar a razão entre a quantidade de gibis que Maria organizou na prateleira e a quantidade que doou. Então, nós queremos a razão entre a quantidade que ela coloca na prateleira, que são 3, e a quantidade doada, que é 5. Então, nós temos 3 para 5. Na letra C, sabendo que na coleção de Maria havia 240 gibis, calcule quantos ela doou à biblioteca municipal. Então, na letra C, pede, né, para a gente calcular a quantidade de gibis que a Maria doou para a biblioteca, sabendo que na coleção de Maria havia 240 gibis. Então, na letra C, nós temos 240 gibis, que isso aqui é o total. E vamos lembrar que sempre ela pegava 8 gibis, desses 8, 5 eram para doação. Então, 5 oitavos de 240 é o que nós queremos calcular. Esse 240, ele vai ser dividido, então, em 8 partes. Teremos aqui 30. E dessa quantidade 30, que é uma parte, nós vamos pegar 5, multiplicando por 5, e teremos, então, 150 gibis. Na questão 7, pede para a gente ler essa notícia. E com base nas informações apresentadas, vamos resolver as questões. Então, a notícia é: em média, do resíduo gerado em residências no Brasil, para cada 3 kg de material orgânico, são gerados 2 kg de material inorgânico. Então, nós temos aqui a comparação. A cada 3 kg de material orgânico, é gerado 2 kg de material inorgânico. Na letra A, pede para escrevermos uma fração para indicar a razão entre a parte orgânica e o total. Então, percebemos que o total é 5, porque nós temos 3 partes orgânicas e 2 inorgânicas. Então, qual é a fração entre o orgânico e o total? Orgânico são 3 e o total é 5, então fica 3 para 5. Inorgânico e o total? O inorgânico são 2 kg para o total de 5 kg, então a razão é 2 para 5. E no outro pontinho, eu quero a razão entre a orgânica e a parte inorgânica. Orgânico é 3 e inorgânico 2, então fica 3 para 2. Na letra B diz, em certo condomínio, em média, são gerados diariamente um total de 150 kg de resíduo. Quantos quilogramas de material orgânico são gerados por dia nesse condomínio? E de material inorgânico? Então, material orgânico não é 3 a cada 5 quilos que é feito de resíduo. Então, nós vamos descobrir, calcular quanto é 3/5 desse total de 150 kg de resíduo gerado. Dessa forma, nós vamos calcular 2/5 de 150 kg, que vai indicar o material inorgânico, e 3/5 de 150 kg, que vai gerar a quantidade de material orgânico, ok?
Então, basta que a gente faça 150 dividido em 5 partes, nós teremos, então, 30 quilogramas. Dessa quantidade de 30 quilogramas, a quantidade orgânica é você tomar 3 desses valores. Então, fica 3 vezes 30, teremos, então, 90 quilogramas orgânico. E a quantidade inorgânica são 2 partes de um total pego de 5 quilos, né? Então, vai ser 2 vezes 30. Teremos aqui 60 quilogramas, que juntando 90 e 60, teremos o total de 150 quilogramas de resíduo. Então, a quantidade inorgânica é 60 quilogramas e a quantidade orgânica, 90. Resposta, respectivamente, 90 e 60 quilogramas. Fica aqui o conselho de atividade para você fazer com alguém relacionado à fração de uma quantidade. No próximo vídeo, vamos fazer a resolução das atividades referente à fração equivalente e simplificação de frações. Até o próximo vídeo.